Ei, gente, estão lembrando de me curtir? Então, vai lá, aperta aquela mãozinha joinha, por favor. Vamos continuar com a arte persa? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de Persépolis, então? A capital cerimonial do Império Persa, ela fica a cerca de 60 quilômetros a nordeste de Shiraz, no Irã. O magnífico complexo do palácio foi fundado por Dário por volta de 518 a.C. Nesse monumental complexo, nós vamos falar primeiro do Apadana, de longe o maior e mais magnífico edifício que foi iniciado por Dário e terminado por Xerxes. É um grande edifício cerimonial, provavelmente um auditório com um pórtico associado a ele. Era uma enorme sala de colunas usada pelo rei para recepções. Provavelmente era o salão principal dos reis. Esse nome Apadana é sinônimo de uma palavra grega, hipostilo, que é usada para definir um teto que é suportado por colunas. Então, na verdade, o Apadana é um hipostilo. As colunas atingiam 20 metros de altura e tinham capitéis complexos na forma de touros ou leões, animais que representavam a autoridade real e a realeza. Esta sala continha 72 colunas e 2 escadarias monumentais. As paredes dos espaços e as escadas que conduzem ao salão de recepção foram esculpidas com centenas de figuras, várias das quais ilustram povos de várias etnias, povos sujeitos a eles, mostrando 23 delegações trazendo suas homenagens ao rei Dário. Esses representantes dessas nações, cada um liderado por um atendente, trazem homenagens e vestiam trajes sugestivos de sua terra de origem, cada um com sua roupinha tradicional. Esses relevos do Apadana servem para reforçar e enfatizar o poder do rei persa e a amplitude do seu domínio, com certeza. Núbios, lídios, babilônios, indianos, armênios, árabes, jônicos, etc. Temos também outra parte muito interessante que é o Salão do Trono, próximo do Apadana, o segundo maior edifício do terraço de Persépolis, também chamado Salão de 100 Colunas. Foi iniciado por Xerxes e terminado por seu filho Artaxerxes I, no final do século V a.C. Suas 8 portas de pedra estão decoradas no norte e no sul, com relevos de cenas do trono, no leste e oeste, cenas representando o rei em combate com monstros. Além disso, o pórtico norte do edifício é flanqueado por 2 touros colossais de pedra. Vendo mais de perto um desses relevos, Dário e Xerxes em audiência. Parece demais com os relevos assírios, Lembra do povo assírio, da guerra, da força, do poder. Porém, os persas parece que não alcançam a energia expressiva e a perícia narrativa dos assírios. Mas, por um lado, essa herança assíria foi nesse relevo enriquecida também. A gente não vê na escultura mesopotâmica anterior uma sobreposição de roupagens ou um jogo de pregueados tão finamente enrolados como no relevo de Dário e Xerxes. E também o modo como os braços e os ombros se revelam sobre a vestimenta. Outra construção importante é o Portão de Todas as Nações ou Portão de Xerxes. Xerxes, obviamente, que construiu essa estrutura. Dizem que o edifício consistia em uma sala espaçosa, cujo teto era sustentado por 4 colunas de pedra com bases em forma de sino.
Na entrada oriental desse portão a gente pode ver os touros assírios, costume que eles obviamente absorveram da cultura assíria, né, de colocar os guardiões, né, os touros alados que vão guardar a entrada, os portões, né, tanto aquela coisa de poder quanto de defesa. E na entrada ocidental, touros guardiões. Vamos agora sair de Persépolis. Quero falar para vocês de um outro edifício que é o Palácio de Dário em Susa, que também é muito importante. Foi construído entre o final do século VI e início do século V a.C. Quando Dário sucedeu Ciro, ele escolheu a cidade de Susa como a capital administrativa de seu império unificado. E aí ele construiu, né, seu palácio, que também tinha um vasto auditório com colunas, que era como o Apadana, era um hipostílo. 36 colunas monumentais de 21 metros de altura que sustentavam esse telhado. Cada coluna tinha uma base quadrada inscrita com o nome do rei e um eixo estriado, lembrando o estilo jônico, lembram da Grécia? Dórico, jônico e coríntio? E encimada por 3 elementos sucessivos. Um conjunto de folhas de palmeira emprestado do Egito, um arranjo de volutas duplas com rosetas tomadas da Grécia e acima destes dois as partes de 2 touros ajoelhados de costas um para o outro. Esse par de touros reproduz um antigo motivo mesopotâmico que simboliza o equilíbrio cósmico. Quando a gente observa os frisos do Palácio de Dário em Susa que foram encontrados, a gente vê mais uma vez como eles absorveram outras culturas. Lembram das muralhas da Babilônia, o tijolo esmaltado? Pois é, eles também vão fazer coisas semelhantes. Eles usavam tijolos esmaltados de sílix, que é uma rocha muito dura, de sílix em pó, com um aglutinante que dá liga, né, o aglutinante calcário. Já os babilônicos, né, uma diferença, usavam argila para os seus tijolos, mas a repetição de animais simbólicos é muito semelhante. O friso dos leões é um dos elementos mais marcantes desse palácio dele, do Dário, em Susa. E o estilo persa combina uma estilização extrema da musculatura e da juba dos leões com um conhecimento detalhado da anatomia. Então tem um lado detalhado, realista, com um lado completamente interpretado, estilizado. Mas eles conseguem combinar esses opostos. Temos também o friso dos grifos, muito semelhante, né? A mesma história, os grifos, aqueles gênios protetores babilônicos, lembram? Tem uma cabeça de leão, as orelhas de um touro, uma boca rugindo e 2 chifres de cabra curvados. O corpo é de touro, as patas dianteiras de um leão e as patas traseiras de águia. As asas se juntam ao corpo no topo das patas dianteiras. Seu peito e pescoço são cobertos com pequenos cachos que também correm em cima das costas. E os detalhes do animal são marcados com uma policromia de amarelo, azul e verde. Temos também o friso dos arqueiros, que mostra um exército, os homens carregando lanças, arcos e aljavas. Eles são os guardas reais de Dário I, chamados os Imortais. Ou será que eles poderiam representar uma imagem idealizada do povo persa? Forte, como soldados, poderosos. Aqui também provavelmente inspirado nos frisos de tijolos da Babilônia. Reforçando a questão da religião, nesta outra imagem a gente vê a representação do disco alado, símbolo de Ahura Mazda. Abaixo, as esfinges, que são divindades guardiãs, e também corporificação da pessoa real. Ela tem essa esfinge, ela tem a cabeça, lembra dos assírios, quer dizer, lembra do Egito, lembra dos assírios, a cabeça pensante
é de figura humana, o resto é de animal, é a força do animal. Então ela tanto tem um lado poder, força, guardiã, quanto tem um lado poder, inteligência, rei, né, chefe. Essas duas esfinges, né, criaturas híbridas, misturadas, estão sentadas frente a frente, mas a sua cabeça está voltada para trás. Olha que interessante como o olho é mostrado frontalmente. Lembra da lei da frontalidade? Que preza por representar os elementos da maneira mais característica. Então o olho é melhor mostrado inteiro. Você de perfil, o olho vira um triangulinho. Então, lembra disso? Você retrata o olho melhor visto de frente. Na orelha, eles estão usando um anel, tipo um brinco, uma argola, idêntico aos usados pelos arqueiros. Olha que interessante. E a pele do rosto é escura, talvez caracterizando o tipo físico mesmo deles, que é daquela região com a pele mais escura. Então, hoje nós vamos parar por aqui, mas na aula que vem a gente tem mais arte persa, ok? Conto com vocês. Beijo, tchau!